Toda noite meu pai entrava no meu quarto com um copo de leite especial e dizia: "Beba tudo, minha filha, é o remédio para dormir sem pesadelos." O que ele não sabia é que um dia seu próprio remédio se tornaria seu veneno. Bom dia, meus queridos. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Sou Amélia Jardines, tenho 76 anos, nasci em Vacaria, no Rio Grande do Sul, mas hoje moro aqui em Gramado, nesse cantinho abençoado das Serras Gaúchas. O frio daqui me lembra da minha infância, mas hoje, graças a Deus, é um frio que aquece meu coração, não que congela minha alma. Toda manhã eu acordo cedinho e faço meu chimarrão, como manda a tradição aqui do Sul. Aqueço a água na chaleira até o ponto certo, nem muito quente, nem muito fria, e preparo a cuia com a erva mate que compro do seu Olívio, lá da feira do produtor. Ele cultiva a erva do jeito antigo, como se fazia na minha época de guria. Esse ritual do chimarrão me traz uma paz que só quem é gaúcho entende, tchê. Depois, vou até a janela observar as araucárias balançando com o vento minuano, que desce cortante pela serra. Daqui da minha casinha, consigo ver os vales cobertos pela névoa nas manhãs de inverno, parece até um mar de algodão. É uma vista que cura a alma, sabe? Mesmo nas manhãs mais frias, quando a geada deixa tudo branquinho lá fora, tenho meu fogão a lenha aceso, aquecendo a casa com aquele calorzinho que só a lenha dá. Nos fins de tarde, preparo um bom arroz de carreteiro ou um entrevero com pinhão, receitas que aprendi com minha avó. O cheirinho enche a casa toda e me leva de volta no tempo. A comida aqui do Sul tem história, tem memória, tem afeto. Cada garfada conta um pedaço da nossa vida, não é mesmo? Estou sentada na minha varanda agora, com minha cobertinha de lã nas pernas. Daqui consigo ver as araucárias balançando com o vento e sinto o cheirinho da chuva que vem chegando. A casa é pequena, mas aconchegante, com essas paredes de madeira que mantêm o calorzinho dentro quando o inverno castiga a gente por essas bandas. Tenho minhas xícaras de porcelana alinhadas na prateleira, meus livrinhos de receitas antigas e meu radinho que me faz companhia. Se vocês estão gostando da nossa conversa, façam um favor para essa velha aqui. Cliquem no botãozinho de gostar e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a nossa história chegar em mais pessoas que talvez precisem ouvir o que tenho para contar. E vocês, meus queridos, de qual cidadezinha estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram essa vovó aqui? Estão tomando um chimarrão de manhã ou, quem sabe, um café com mistura à tarde? Ou será que estão deitadinhos, já se preparando para dormir? Deixem nos comentários, que eu adoro saber quem são os anjinhos que tiram um tempinho para me ouvir. Hoje vou contar para vocês uma história difícil, sobre algo que ficou guardado no fundo da minha alma por muitos anos. É sobre um tipo de remédio que não cura, mas envenena, e sobre como às vezes precisamos criar nosso próprio antídoto para sobreviver. Não é uma história bonita, mas é verdadeira como as rugas no meu rosto. Nasci em 1949, numa fazendinha nos arredores de Vacaria. Naquela época, o inverno era ainda mais rigoroso e a geada pintava os campos todas as manhãs como se fosse açúcar espalhado por mãos invisíveis. Meu pai, Eugênio Jardines, era um homem alto, de ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho com o gado. Tinha os olhos verdes, bem claros, que pareciam bonitos para quem não conhecia a frieza que escondiam. Minha mãe, Leonora, era o oposto dele. Pequena, delicada, com um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos do inverno gaúcho. Tínhamos uma casa simples, de madeira, com um fogão a lenha que ficava aceso o dia inteiro no inverno. Era ao redor desse fogão que a vida acontecia. Mamãe cozinhava os melhores pratos, sopa de capelete, polenta com queijo colonial e o pinhão cozido que a gente catava embaixo das araucárias. Éramos uma família pequena, só eu e meus pais, porque mamãe teve complicações no meu parto e não pôde ter mais filhos. Até meus 7 anos, a vida era simples, mas boa. Acordava com o cantar dos galos, tomava café com leite quentinho e pão caseiro, e depois ia brincar.
Nas manhãs de verão, corria pelos campos com os filhos dos vizinhos, Tadeu e Isolina. A gente brincava de pega-pega entre as árvores, construía casinhas com galhos caídos e inventava histórias sobre duendes que viviam nas touceiras de capim. No inverno, quando o frio não deixava a gente sair, eu ficava olhando pela janela embaçada, desenhando formas no vidro com o dedinho enquanto sonhava com a primavera. Na escola, uma salinha improvisada onde Dona Iracema ensinava as crianças da região, eu adorava as aulas de leitura. Os livros me levavam para longe daquele lugar isolado, me faziam sonhar com cidades grandes e vidas diferentes. Lembro do cheirinho de giz e da merenda que era servida em canecas de alumínio. Um mingau de aveia com canela que esquentava nossas barriguinhas nos dias frios. Mas tudo mudou quando eu tinha 8 anos. Foi em julho de 1957, no auge do inverno. Mamãe adoeceu com uma pneumonia brava. Naquela época, os hospitais ficavam longe, os remédios eram escassos, e quando meu pai finalmente conseguiu levar ela para a cidade, já era tarde demais. Lembro de vê-la deitada na cama, com a respiração difícil, segurando minha mão e sussurrando que eu devia ser forte, que eu devia sempre encontrar luz mesmo nos lugares mais escuros. Não entendi direito o que ela queria dizer naquela hora, mas guardei essas palavras no coração. O enterro foi rápido, silencioso, com poucos vizinhos enfrentando a nevasca para se despedir. Quando voltamos para casa, meu pai trancou-se no quarto por 3 dias. Ouvi-o chorando, quebrando coisas, e depois um silêncio que era ainda mais assustador que os gritos. Quando finalmente saiu do quarto, não era mais o mesmo homem. Era como se tivesse ficado oco por dentro. Os olhos antes frios agora pareciam mortos. Começou a beber cachaça todas as noites, sentado sozinho na cozinha. A fazenda foi sendo negligenciada, os animais vendidos aos poucos, a terra arrendada para vizinhos. Vivíamos cada vez mais isolados. Foi nessa época que notei as primeiras mudanças no comportamento dele comigo. No início, eram pequenas coisas. Um olhar demorado durante o banho, um toque que durava mais do que devia quando me ajudava a vestir o casaco. Eu sentia um arrepio estranho, mas não entendia por quê. Afinal, ele era meu pai, né? Pais não fazem mal aos filhos. Pelo menos era o que eu pensava. A casa, que antes era cheia de risadas e do cheiro de comida boa, tornou-se fria e silenciosa. O fogão muitas vezes ficava apagado, porque papai esquecia de buscar lenha. As refeições, que antes eram momentos de união, viraram rotinas mecânicas. Eu comendo sozinha, enquanto ele me observava com aqueles olhos vazios. Na escola, Dona Iracema começou a notar a mudança em mim. Eu, que era uma menina falante e curiosa, fui ficando cada vez mais quieta, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. "O que houve, Amélia?" ela perguntava. Mas como explicar algo que nem eu mesma entendia direito? Como falar das noites em que acordava com a porta do quarto rangendo, com o cheiro forte de cachaça invadindo meu espaço, com o peso do corpo dele sentando na beirada da minha cama? Os vizinhos, aos poucos, foram se afastando. O luto tem um tempo certo na comunidade, e quando esse tempo passa, a vida deve seguir. Mas para nós, o tempo congelou naquele inverno de 1957. Tadeu e Isolina não vinham mais brincar. Suas mães inventavam desculpas quando eu aparecia na porteira deles. Acho que percebiam que algo estava errado. Mas naquela época, os problemas de família ficavam dentro de casa, trancados a 7 chaves como segredos vergonhosos. À noite, eu desenvolvi um ritual próprio de proteção. Colocava meu único brinquedo, uma boneca de pano que mamãe tinha feito, na porta, como se fosse uma guardiã. Rezava baixinho as orações que mamãe me ensinou, pedindo proteção. E tentava, com todas as forças, fingir que estava dormindo quando ouvia os passos dele pelo corredor. Mas nem sempre funcionava. Assim foram os anos seguintes da minha infância em Vacaria. Uma menina sozinha, crescendo nas sombras de uma casa que já não era um lar, mas uma prisão. Uma menina que aprendeu cedo demais que, às vezes, os monstros não se escondem debaixo da cama ou dentro do armário. Às vezes, eles são quem deveria nos proteger deles.
Foi na primavera de 1958, uns 10 meses depois que mamãe partiu, que a situação começou a ficar realmente assustadora. Eu tinha acabado de completar 9 anos, e as noites na fazenda ficavam cada vez mais difíceis de suportar. Lembro como se fosse hoje. Era uma quarta-feira, e eu tinha voltado da escola mais cansada que o normal. Dona Iracema tinha passado uma lição sobre as estações do ano, e eu fiquei pensando em como a primavera, que deveria trazer flores e alegria, só me trazia mais medo. O caminho de volta para casa era longo, quase 5 quilômetros por estradas de terra. Geralmente eu ia e voltava com outras crianças, mas naquele dia, por algum motivo, voltei sozinha. Quando cheguei, a casa estava estranhamente arrumada. Papai tinha limpado tudo, acendido o fogão e até preparado um guisado de carne com batata que cheirava bem. Fiquei surpresa e, por um momento, pensei que talvez as coisas pudessem melhorar. Talvez ele estivesse voltando a ser o pai que eu conhecia antes. Sentei à mesa para nós, Melinha, ele disse, usando o apelido que não usava desde antes da morte de mamãe. Tinha até colocado uma toalha bordada que ficava guardada para ocasiões especiais. Durante o jantar, ele falou mais do que nos últimos meses juntos. Contou histórias de quando era jovem, perguntou sobre a escola, até sorriu algumas vezes. Seus olhos pareciam menos vazios. Eu me permiti relaxar um pouco, sentindo uma pontinha de esperança crescer dentro do peito. Depois de comer, ajudei a lavar a louça enquanto ele secava, como nos velhos tempos. "Vou preparar um banho quente para ti", anunciou, e foi esquentar água no fogão. Um banho quente era luxo raro naquela casa fria, e aceitei animada. Foi durante esse banho que as coisas mudaram. Ele, que normalmente me deixava sozinha no pequeno banheiro improvisado nos fundos da casa, decidiu ficar. "Preciso te ajudar a lavar o cabelo direito", justificou. Suas mãos nos meus cabelos começaram gentis, mas logo desceram para lugares onde não deveriam estar. Encolhi-me na bacia de metal, tentando me proteger, mas ele segurou meu braço com força. "Não seja ingrata, estou cuidando de ti", rosnou, e sua voz não era mais a voz suave do jantar. Era rouca, estranha. Seus olhos tinham aquele brilho que eu já conhecia das noites quando ele bebia demais. Naquela noite, depois do que aconteceu no banheiro, chorei enrolada no cobertor fino, mordendo o travesseiro para que ele não me ouvisse. Meu corpo doía, mas a confusão na minha cabeça doía ainda mais. Por que meu próprio pai fazia aquilo? Era porque eu tinha feito algo errado? Era porque não tinha mais minha mãe para me proteger? Mas o pior ainda estava por vir. Quando o relógio velho da sala bateu 10 horas, ouvi a porta do meu quarto abrir novamente. Fingi estar dormindo, como sempre fazia. Senti o colchão afundar com o peso dele, sentando na beira da cama. O cheiro de cachaça estava lá, mas havia algo diferente. Ele segurava algo nas mãos. "Sei que está acordada, Melinha", disse baixinho. "Olha o que o pai trouxe para ti, um remedinho especial." Abri os olhos e vi um copo de vidro nas suas mãos, cheio até a metade com um líquido branco. "É leite morno com mel", explicou, mas havia algo no seu sorriso que me fez duvidar. "Vai te ajudar a dormir melhor e esquecer as coisas ruins. Todo mundo precisa de um remedinho de vez em quando." Sentei-me na cama, receosa. O líquido não parecia exatamente leite. Era mais espesso, com um cheiro estranho que não era só de mel. "Não quero", murmurei, tentando empurrar o copo. Sua expressão mudou instantaneamente. Os olhos se estreitaram, a boca se contorceu numa linha fina e dura. "Não estou perguntando sequer. Estou mandando beber." Sua voz era um sussurro perigoso. "Depois do que aconteceu hoje, precisa desse remédio para apagar da cabeça. É pro seu próprio bem." Segurou minha nuca com força, inclinando o copo contra meus lábios. Tentei virar o rosto, mas ele apertou mais forte. "Bebe tudo, até a última gota." O gosto era horrível. Não era leite normal, nem de longe. Era amargo, com uma textura viscosa que grudava na garganta. Meu estômago se revirou imediatamente. "Isso, boa menina. O remédio vai fazer efeito logo, logo."
Enquanto eu engolia aquele líquido nojento, ele observava com uma satisfação doentia nos olhos. Era como se aquele momento, me ver engolindo aquilo, fosse tão importante para ele quanto o que tinha acontecido no banheiro. Talvez até mais. Quando terminei, ele ficou me olhando por alguns minutos, acariciando meu cabelo de um jeito que me dava arrepios. Isso vai ser nosso segredinho, tá bom? Todo mundo tem segredos com o pai. Se contar para alguém sobre nossos segredos, qualquer um deles, coisas muito ruins vão acontecer. Mal tinha saído do quarto quando senti meu estômago se contrair violentamente. Corri para o penico debaixo da cama e vomitei tudo, meu corpo rejeitando aquela substância estranha com todas as forças. O barulho deve ter chamado sua atenção, porque logo ele estava de volta, parado na porta, me observando com uma expressão que misturava raiva e decepção. Vejo que não quer cooperar, disse friamente. Sabe o que acontece com crianças que não aceitam o cuidado do pai? Não esperei para descobrir. Tentei correr, passar por ele na porta, mas suas mãos me agarraram como garras. Me arrastou pelo corredor, pelo chão frio da cozinha, até a porta que dava para o porão. Era um lugar que eu raramente ia, escuro, úmido, cheio de caixas velhas e ferramentas enferrujadas. Aqui vai aprender a valorizar o que faço por ti, disse, me empurrando escada abaixo. Caí nos últimos degraus, batendo o joelho com força. Antes que pudesse me levantar, ouvi o barulho da porta batendo e da chave girando na fechadura. Fiquei no escuro total, tremendo de frio e medo. Amanhã vamos tentar de novo com o remédio. Sua voz veio abafada através da porta. E desta vez vai ficar no seu estômago, ou vai passar muito mais tempo aqui embaixo. Passei a noite toda no porão gelado, encolhida num canto, abraçando os joelhos contra o peito para tentar me aquecer. Ratos corriam pelos cantos, e eu imaginava que eram os olhos da minha mãe me vigiando na escuridão, impotente para me ajudar. Na manhã seguinte, ele me deixou sair, mas não me permitiu ir à escola. Está de castigo, explicou. Fiquei o dia inteiro trabalhando na casa, limpando, lavando roupa no tanque gelado lá fora, enquanto ele me observava. Sem comida, sem água. Quando a noite chegou, tudo se repetiu. O banho, o depois do banho que não quero nem lembrar, e então, mais tarde, o copo com o remédio. Desta vez, sabendo o que me esperava se vomitasse, fiz o impossível para manter aquela coisa horrível no estômago. Fechei os olhos, tapei o nariz e engoli como se minha vida dependesse disso, porque, de certa forma, dependia. Viu como é melhor quando coopera? Ele disse satisfeito, passando a mão no meu rosto suado. Amanhã pode voltar para a escola. Mas lembra do nosso segredo. Se contar para alguém, sabe onde vai parar, não sabe? E assim começou um ciclo terrível que duraria anos. Nas noites em que ele bebia mais, o ritual era sempre o mesmo. O que acontecia no meu quarto quando as luzes se apagavam, e depois, o copo com o remédio que eu era forçada a engolir. Nas noites em que conseguia manter aquilo no estômago, ele me deixava dormir na minha cama. Nas noites em que meu corpo rejeitava, era o porão, o frio, a escuridão e a fome. Na escola, fui ficando cada vez mais retraída. Dona Iracema tentava conversar comigo, mas eu lembrava das ameaças dele e ficava muda. "Está tudo bem em casa, Amélia?" ela perguntava. Eu apenas assentia, com os olhos baixos. Como explicar o inexplicável? Como contar sobre o que acontecia depois que as luzes se apagavam? Como descrever o gosto daquele remédio que me dava náuseas só de pensar? Minhas notas foram caindo, meus poucos amigos se afastaram completamente. Eu tinha pesadelos terríveis, acordava gritando, suando frio. Na igreja, aos domingos, sentava longe das outras crianças, me sentindo suja, diferente, marcada. O padre falava sobre pecados, e eu me perguntava se o que acontecia era culpa minha, se eu estava sendo castigada por algum mal que nem sabia ter feito. Com o tempo, aprendi a criar um lugar seguro dentro da minha própria cabeça. Enquanto aquilo tudo acontecia, eu me transportava para longe.
Imaginava estar voando sobre os campos, nadando no rio, ou simplesmente deitada ao lado da minha mãe como nos velhos tempos, ouvindo ela cantar baixinho até eu dormir. Era a única forma de sobreviver sem enlouquecer. A cada aniversário, eu fazia o mesmo pedido silencioso, que aquele fosse o último ano daquele pesadelo. Mas os anos foram passando, e o pesadelo continuou. 10 anos, 11, 12. Meu corpo começou a mudar, e com essas mudanças, percebi que algo dentro dele também mudava. Seu interesse doentio parecia crescer junto com o desabrochar da minha adolescência. E todas as noites, sem falhar, o ritual do remédio continuava. É para o seu próprio bem, ele repetia, como um mantra perverso, para apagar as memórias ruins. Mas o remédio não apagava nada. Ao contrário, gravava cada momento ainda mais fundo na minha alma. Quando entrei na adolescência, por volta dos 13 anos em 1962, o mundo lá fora começava a mudar rapidamente. Ouvia no radinho escondido sob o travesseiro sobre os Beatles, a bossa nova, as modas que chegavam às cidades grandes. Aqueles sons me traziam um alívio momentâneo, uma janela para um universo onde eu poderia ser apenas uma menina normal. Mas dentro daquela fazenda, o tempo parecia congelado num pesadelo sem fim. Com meu corpo mudando, notei que o olhar dele ficava cada vez mais intenso, mais possessivo. Está ficando parecida com sua mãe, ele dizia, e aquilo, que deveria ser um elogio, soava como uma ameaça. O ritual do remédio se tornou mais elaborado. Agora, ele fazia questão de preparar aquilo na minha frente, misturando o leite morno com algo que tirava de um frasco que guardava trancado numa gaveta. É um ingrediente especial, explicava com um sorriso doentio, para fazer o remédio funcionar melhor. Uma noite, depois de me forçar a engolir aquela mistura nojenta pela milésima vez, ele ficou me observando mais tempo que o normal, sentado na beira da cama. Sabe por que esse remédio é tão importante, Melinha? Perguntou, a voz pastosa pela cachaça. Porque limpa a alma, lava os pecados. Fiquei em silêncio, encolhida contra a cabeceira da cama, tentando me fazer o menor possível. Tua mãe nunca entendeu isso, continuou ele, os olhos perdidos em lembranças. Ela recusava o remédio, dizia que era doentio, que eu precisava de ajuda. Deu uma risada amarga. Olha só o que aconteceu com ela. Aquelas palavras caíram sobre mim como água gelada. Estaria ele insinuando que... Não podia ser. Minha mãe tinha morrido de pneumonia. Todo mundo sabia disso. O que o senhor quer dizer? Sussurrei, a voz quase sumindo. Ele pareceu despertar de um transe, percebendo que tinha falado demais. Seu rosto endureceu. Nada, não disse nada. Levantou-se bruscamente. Dorme agora. O remédio já vai fazer efeito. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando aquelas palavras na cabeça, um terrível pressentimento crescendo dentro de mim. E se minha mãe não tivesse morrido de pneumonia? E se... Não, era doloroso demais até para pensar. Com o passar dos meses, minha saúde foi se deteriorando. Vivia com enjoos constantes, dores de estômago, manchas na pele. Meu cabelo, que era grosso e brilhante como o da minha mãe, começou a cair em tufos. Na escola, Dona Iracema insistiu que eu precisava ver um médico. Seu pai precisa te levar a Caxias do Sul, Amélia, ela disse, preocupada. Tem um hospital bom lá. Quando mencionei isso em casa, ele ficou furioso. Médicos só servem para gastar dinheiro e se meter na vida dos outros, gritou, quebrando um prato contra a parede. É frescura tua. Tua mãe também vivia inventando doenças. Foi a primeira vez que me rebelei abertamente. Não é frescura. Estou doente de verdade. Acho que é por causa daquele... remédio que o senhor me obriga a tomar. Seu rosto ficou vermelho, depois quase roxo de raiva. Agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas. Nunca mais fale disso. Nunca mais. Aquele remédio é sagrado, entendeu? Sagrado. Naquela noite, a punição foi a pior até então. Não apenas o porão, mas também a cinta.
E depois, mesmo com meu corpo todo dolorido, o ritual continuou. O remédio desceu queimando minha garganta e desta vez tinha certeza que ele tinha aumentado a dose daquele ingrediente especial. O gosto era ainda mais forte, mais amargo, mais repulsivo. Meu corpo rejeitou violentamente. Vomitei ali mesmo, na frente dele, sem conseguir me conter. Vi seu rosto se transformar de frustração para uma raiva assassina. Teu corpo resiste porque é pecadora como tua mãe, rosnou, me arrastando pelos cabelos até o porão. Mas vou te purificar, nem que seja a última coisa que eu faça. Fiquei 3 dias inteiros trancada naquele porão úmido e escuro, sem comida, apenas um pouco de água ocasionalmente. Ele descia às vezes, me observava no escuro, murmurava palavras incompreensíveis que pareciam orações distorcidas. Em uma dessas visitas, trouxe o copo com o remédio e me forçou a beber mesmo ali, na escuridão. Até teu corpo aceitar, não vai sair daqui. Quando finalmente me deixou sair, estava tão fraca que mal conseguia andar. Meus lábios estavam rachados, meu corpo todo doía e tinha manchas escuras sob os olhos que pareciam hematomas. Ainda assim, ele insistiu que eu fosse à escola no dia seguinte. Vai dizer que estava com gripe, nada mais. Na escola, desmaiei durante a aula. Acordei com Dona Iracema me dando água com açúcar, os olhos dela cheios de lágrimas. Amélia, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Você está pele e osso. Quase contei tudo naquele momento. As palavras estavam na ponta da língua, prontas para saltar. Mas então lembrei do que ele tinha insinuado sobre minha mãe. Se ele era capaz daquilo, o que não faria comigo? É só uma gripe forte, murmurei, repetindo a mentira ensaiada. Ela não acreditou, claro. No dia seguinte, um jipe da polícia apareceu na fazenda. O delegado, um homem de bigode grisalho chamado Olegário, conversou longamente com meu pai na varanda. Não pude ouvir o que diziam, mas pela expressão tensa dos dois, sabia que o assunto era sério. Quando o delegado foi embora, meu pai entrou em casa como um furacão. Foi você, não foi? Falou alguma coisa para a professora? Não falei nada, juro. Chorei, me encolhendo contra a parede. Ele me observou por longos segundos, decidindo se acreditava ou não. O delegado disse que se não te levar ao médico até semana que vem, eles vão me processar por negligência. Deu uma risada amarga. Como se eles soubessem alguma coisa sobre cuidar de uma filha. No domingo daquela semana, ele me levou à igreja como sempre fazia, para manter as aparências. O padre Anselmo fez o sermão sobre o bom samaritano, sobre ajudar os que sofrem. Olhou várias vezes em nossa direção enquanto falava, como se a mensagem fosse especialmente para nós. Depois da missa, senti uma mão gentil no meu ombro. Era Dona Clotilde, a esposa do farmacêutico, uma senhora baixinha de cabelos brancos e olhos bondosos. Amélia, querida, você não parece nada bem, disse ela, a voz cheia de preocupação. Venha à farmácia amanhã. Tenho uns tônicos que podem te ajudar. Meu pai, que estava por perto, interveio rapidamente. Muito obrigado, Dona Clotilde, mas não será necessário. Vou levá-la ao médico em Caxias esta semana. No caminho de volta para casa, ele estava estranhamente calado. Não parecia bravo, apenas pensativo. Por um breve momento, permiti-me ter esperança. Talvez, finalmente, ele tivesse percebido que estava me matando aos poucos com aquele remédio. Naquela noite, para minha surpresa, ele não veio ao meu quarto. Nem na noite seguinte. Por 3 dias inteiros, fui deixada em paz. Comecei a pensar que talvez o sermão do padre, ou a visita do delegado, ou alguma coisa tinha finalmente chegado até ele. No 4º dia, acordei com ele sentado na beira da minha cama, me observando dormir. Havia algo diferente no seu olhar. Não era mais aquela luxúria doentia ou raiva contida. Era algo frio, calculista. Vamos ao médico hoje, anunciou, em Caxias. Meu coração acelerou com uma mistura de alívio e medo. Sair da fazenda significava uma chance,
por menor que fosse, de pedir ajuda. Talvez o médico percebesse algo. Talvez... Mas antes, continuou ele, tirando o copo familiar do bolso do casaco. Precisa tomar seu remédio, para ficar calma durante a viagem. Olhei para o líquido branco e viscoso, meu estômago se revirando só de ver. Por favor, pai, hoje não, implorei. Vou ficar enjoada no ônibus. Não vamos de ônibus, vou pegar a caminhonete emprestada do Nelinho. Empurrou o copo em minha direção. Beba. Com mãos trêmulas, aceitei o copo. Nos últimos anos, tinha aprendido que resistir só piorava as coisas. Fechei os olhos, bloqueei o cheiro e engoli tudo de uma vez. Boa menina, ele sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Agora se arruma. Saímos em meia hora. Enquanto me vestia, percebi que me sentia estranhamente tonta, mais do que o normal depois do remédio. As paredes pareciam ondular, os sons ficavam distantes e depois próximos demais. Quando tentei amarrar os sapatos, minhas mãos não obedeciam direito. Pipai! Chamei cambaleando para a cozinha. Tenha algo errado. Ele estava sentado à mesa, bebendo café calmamente. É só o remédio fazendo efeito. Coloquei um pouco mais hoje. Para garantir que vai se comportar no médico. As palavras chegavam aos meus ouvidos como se viessem de muito longe. Tentei me apoiar na mesa, mas meus braços cederam. Caí no chão, sentindo o mundo girar ao meu redor. Por que? Consegui murmurar. Ele se ajoelhou ao meu lado, seu rosto uma mancha borrada acima de mim. Por que médicos fazem perguntas demais, Melinha? E não queremos isso, queremos? Acariciou meu rosto com falsa ternura. Quando chegarmos lá, vai estar tão dopada que vão achar que é só cansaço e fraqueza. Vão receitar vitaminas e mandar para casa. Problema resolvido. Tentei protestar, mas minha língua parecia pesada demais para formar palavras. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi seu sorriso satisfeito, como se tivesse resolvido um problema particularmente complicado. Acordei no banco de trás do jipe, com a estrada sacolejando sob as rodas. Minha cabeça latejava, minha boca estava seca como papel. Através da névoa na minha mente, percebi que estávamos em movimento, mas não na direção de Caxias do Sul. Estávamos indo para o outro lado, para mais longe da cidade. Onde estamos indo? Consegui murmurar. Ele me olhou pelo retrovisor, os olhos duros como pedras. Mudança de planos. Não vamos mais ao médico. Mas o delegado não vai fazer nada, já cuidei disso. Sua voz era fria, metálica. Vamos para um lugar onde ninguém vai fazer perguntas, onde posso cuidar de você do jeito certo, sem interferências. O pânico se instalou no meu peito, lutando contra a névoa química que ainda envolvia meu cérebro. Ele estava me levando para longe, para um lugar onde ninguém me conhecia, onde ninguém sentiria minha falta. Fechei os olhos, fingindo que tinha voltado a dormir. Na verdade, estava tentando clarear minha mente, lutando contra os efeitos do que quer que ele tivesse colocado no remédio daquela vez. Precisava pensar. Precisava encontrar uma maneira de escapar. Através das pálpebras semicerradas, observei a paisagem passando. Estávamos numa estrada de terra, com campos abertos de um lado e um barranco íngreme do outro, descendo até um rio que corria lá embaixo. O Rio das Antas, reconheci vagamente. Estávamos indo para o oeste, para cada vez mais longe da civilização. Foi então que tive uma ideia desesperada. Era arriscado, podia me matar, mas o que me esperava ao final daquela viagem provavelmente seria pior que a morte. Esperei até chegarmos a uma curva particularmente fechada, onde o jipe precisaria reduzir a velocidade. Reunindo todas as forças que consegui, abri a porta de repente e me joguei para fora. Caí rolando pelo barranco, sentindo pedras e galhos arranhando minha pele, rasgando minhas roupas. Ouvi o grito furioso dele lá de cima. Ouvi o jipe freando bruscamente. E então, rolando cada vez mais rápido, bati com a cabeça em algo duro e o mundo escureceu completamente. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente,
rolando pela encosta até parar na margem lamacenta do Rio das Antas. Quando acordei, estava encharcada, com a água gelada lambendo meu corpo machucado. Cada respiração era uma agulhada nas costelas. Minha cabeça latejava, e um filete quente de sangue escorria pela minha têmpora. Acima de mim, ouvia a voz dele gritando meu nome, cada vez mais distante. Logo percebi por quê. A correnteza estava me arrastando rio abaixo, lentamente. Meu corpo havia caído parcialmente na água, e agora eu flutuava, sendo levada para longe. Com um esforço sobre-humano, consegui me agarrar a uma raiz exposta na margem. Puxei-me para fora da água, arrastando-me pela lama como um animal ferido. Cada movimento era pura agonia, mas o medo de ser encontrada era mais forte que a dor. Escondi-me sob um emaranhado de galhos caídos, tremendo de frio e terror. De onde estava, conseguia ver um pedaço da estrada acima. Vi as luzes do jipe passando várias vezes, para frente e para trás. Ouvia a voz dele, cada vez mais desesperada, depois mais raivosa, ecoando pelo vale. Amélia! Sei que está aí! Volte agora e o castigo será menor! Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, as luzes do jipe finalmente se afastaram. Mas não me movi. Conhecia bem o pai que tinha. Podia ser uma armadilha. Ele podia estar esperando, escondido em algum lugar, pronto para me pegar no momento em que eu saísse do esconderijo. Fiquei ali, entre a lama e os galhos, até o sol começar a se pôr. O frio da noite chegou impiedoso, penetrando minhas roupas molhadas, fazendo meus dentes baterem incontrolavelmente. Meu corpo doía tanto que já nem conseguia distinguir onde terminava uma dor e começava outra. Foi quando ouvi um novo som. Não o motor do jipe, ou a voz dele, mas um latido. Um cachorro. E logo depois, uma voz diferente, uma voz de mulher. Pepe! Pepe, volta aqui, cachorro danado! O cachorro, um vira-lata marrom de tamanho médio, me encontrou primeiro. Enfiou o focinho entre os galhos, farejando excitado, e começou a latir freneticamente. O que foi, Pepe? Achou alguma capivara? A dona da voz apareceu na margem do rio poucos metros adiante. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque frouxo, vestindo um vestido simples coberto por um avental. Carregava uma vara de pescar improvisada e um balde. Quando o cachorro continuou latindo insistentemente para o meu esconderijo, ela se aproximou, cautelosa. Pensei em ficar quieta, em não me revelar. E se ela conhecesse meu pai? E se fosse amiga dele? Mas então tossi, um espasmo involuntário causado pela água que tinha engolido, e ela me ouviu. Tem alguém aí? Está tudo bem? O desespero venceu a cautela. A ajuda! Consegui murmurar, minha voz quase inaudível. Ela afastou os galhos e me viu. Uma menina de 13 anos, ensanguentada, encharcada, tremendo. Seu rosto enrugado se contorceu em choque. Santa Mãe de Deus, o que aconteceu com você, criatura? Tentei me levantar, mas meu corpo não obedecia. Meu mundo começou a escurecer nas bordas novamente. Meu pai! Foi tudo o que consegui dizer antes da escuridão me engolir outra vez. Acordei num quarto desconhecido, deitada numa cama estreita mas limpa. Havia um cheiro de ervas no ar, algo como alecrim e camomila. Uma lamparina bruxuleava numa mesinha ao lado, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. Tentei me mover e senti uma dor aguda no lado direito. Olhando para baixo, vi que minhas costelas estavam enfaixadas. Minha cabeça também estava envolta em bandagens. A porta se abriu e a mulher do rio entrou, carregando uma caneca fumegante. Ao me ver acordada, seu rosto se iluminou com alívio. Graças a Deus, menina. Achei que ia te perder. Onde estou? Perguntei, a voz rouca. Minha casa. Sou Celestina, mas todo mundo me chama de Tina. Sentou-se na beira da cama e ofereceu a caneca. Chá de erva cidreira com mel. Vai te fazer bem. Recuei instintivamente. Aquele gesto,
alguém me oferecendo algo para beber, despertava memórias terríveis demais. Ela percebeu meu medo e franziu a testa. Não vou te machucar, menina. Estou tentando ajudar. Algo nos olhos dela, uma bondade genuína que eu não via há anos, me fez aceitar a caneca com mãos trêmulas. O chá era doce e reconfortante, completamente diferente do remédio que meu pai me forçava a tomar. Quanto tempo fiquei desacordada? Perguntei após alguns goles cautelosos. Quase 2 dias. Estava com febre alta, delirando. Ela hesitou. Falava muito durante o delírio, sobre seu pai, sobre um remédio, sobre um porão escuro. Senti meu rosto queimar de vergonha e baixei os olhos. Olha para mim, menina, pediu ela com firmeza gentil. Levantei o olhar, receosa. Não sei exatamente o que aquele homem fez com você, mas sei o suficiente. E quero que saiba de uma coisa: não foi sua culpa. Nada disso foi sua culpa. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento, um dique que tinha contido anos de dor, medo e vergonha. Comecei a chorar como nunca tinha chorado antes, soluços violentos que sacudiam meu corpo machucado. Ela me abraçou, com cuidado para não pressionar minhas costelas quebradas, e me deixou chorar até não ter mais lágrimas. Quando finalmente me acalmei, ela me contou onde estávamos. Sua casinha ficava na beira do Rio das Antas, a uns 20 quilômetros de Vacaria, numa área isolada. Ela vivia sozinha desde que o marido morrera, 5 anos antes, sobrevivendo com uma pequena horta, alguns animais e o que pescava no rio. Ele vai me encontrar, murmurei, o terror voltando. Ele sempre me encontra. Não aqui, garantiu ela. Quase ninguém sabe que vivo neste canto do rio. E os poucos que sabem não são do tipo que fala com estranhos. Nos dias seguintes, enquanto meu corpo lentamente se recuperava, contei a ela tudo, ou quase tudo. Falei sobre a morte da minha mãe, sobre como meu pai tinha mudado depois, sobre o isolamento, os castigos, o porão. Falei sobre o remédio que ele me forçava a engolir todas as noites, embora não conseguisse explicar exatamente o que era. Tina ouvia tudo com uma expressão que misturava horror e compaixão, sem nunca me julgar. Às vezes, quando as memórias ficavam insuportáveis demais, ela simplesmente segurava minha mão em silêncio. Uma semana depois do meu resgate, ouvimos o barulho de um jipe na estrada de terra que passava a quase 1 quilômetro da casa. Tina me escondeu rapidamente no porão, um lugar limpo e iluminado, nada parecido com o porão de tortura da fazenda do meu pai. Através das frestas no assoalho, vi quando ele bateu a porta. Meu sangue gelou ao reconhecer sua voz. Boa tarde, senhora. Estou procurando minha filha, uma menina de 13 anos, magra, cabelo castanho. Ela fugiu de casa. Não está bem da cabeça, sabe? Toma remédios controlados. Não vi nenhuma menina por aqui, respondeu Tina, a voz firme. Vivo sozinha, como pode ver. Só eu e meu cachorro. Importa-se se eu der uma olhada? Insistiu ele, o tom falsamente educado, mal disfarçando a ameaça. Na verdade, sim, me importo, retrucou ela. Não gosto de estranhos entrando na minha casa. Se sua filha fugiu, talvez devesse perguntar por quê, em vez de persegui-la. Houve um silêncio tenso. Depois, ouvi os passos pesados dele se afastando, seguidos pelo som do jipe dando partida. Quando Tina me tirou do esconderijo, eu tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Ele vai voltar, sussurrei. Vai trazer a polícia, vai dizer que sou doente mental, que me sequestrou. A polícia não vem até aqui, disse Tina, com uma confiança que não entendi na época. E mesmo se viesse, tenho amigos em Bom Jesus que podem nos ajudar. O juiz de lá conheceu meu marido, nos deve alguns favores. Naquela noite, enquanto tomávamos chá na pequena cozinha, Tina ficou estranhamente quieta, pensativa. Amélia, disse finalmente, o que seu pai falou sobre sua mãe? Sobre como ela morreu? Pneumonia, respondi automaticamente, no inverno de 1957. E você acredita nisso? Depois de tudo que ele fez com você?
A pergunta ficou pairando no ar, pesada como chumbo. Lembrei da insinuação que ele fizera certa vez, bêbado, sobre minha mãe não entender o remédio, sobre olha o que aconteceu com ela. Você acha que ele... Não consegui terminar a frase. Não sei, respondeu Tina honestamente. Mas acho que você precisa considerar essa possibilidade. Aquela noite foi a pior desde meu resgate. Os pesadelos voltaram com força total, não apenas os habituais, sobre o porão e o remédio, mas novos, terríveis, onde via minha mãe definhando na cama, meu pai forçando aquele líquido branco e viscoso pela sua garganta. Acordei gritando, encharcada de suor. Tina veio correndo, me abraçou até os tremores passarem. Preciso saber a verdade, disse, quando finalmente consegui falar. Sobre minha mãe, sobre tudo. É perigoso, alertou ela. Seu pai é um homem violento, doente. Não posso viver o resto da vida me escondendo, sem saber. Na manhã seguinte, Tina trouxe para o café uma velha lata de biscoitos. Dentro havia uma pequena pistola. Era do meu marido, explicou. Nunca precisei usar, graças a Deus, mas se vamos fazer isso, precisamos de proteção. Fiquei olhando para a arma, sentindo uma mistura de fascínio e repulsa. Nunca tinha pensado em machucar meu pai fisicamente. Meu medo dele era grande demais para isso. Mas agora, com Tina ao meu lado, com a possibilidade de que ele tivesse matado minha mãe, algo mudou dentro de mim. Foi então que tive um pensamento, uma ideia tão terrível quanto perfeita. Se ele usava o remédio como arma, por que não poderia ser usado contra ele? Não precisamos disso, disse, afastando a pistola. Tenho uma ideia melhor. Naquela mesma tarde, sentadas à mesa da cozinha, elaboramos um plano. Não envolvia confrontação direta nem violência explícita. Era mais sutil, mais justo, de certa forma. Ele guarda veneno para ratos na despensa, expliquei. Num frasco azul, na prateleira mais alta, usava para matar os ratos do celeiro. Tina me olhou longamente, entendendo o que eu estava sugerindo. Tem certeza que quer ir por esse caminho? Não há volta depois disso. Ele envenenou minha infância. Talvez tenha envenenado minha mãe. Minha voz saiu surpreendentemente firme. É justo que prove do próprio veneno. O plano era simples. Voltaríamos à fazenda num momento em que tivéssemos certeza que ele estaria fora. Domingo de manhã, durante a missa, ele nunca faltava para manter as aparências de pai dedicado. Eu conhecia cada canto daquela casa, sabia onde ele guardava tudo. Seria rápido entrar e sair. A parte mais difícil seria depois esperar. Esperar que ele preparasse seu próprio copo de leite antes de dormir, como fazia todas as noites. Esperar que bebesse o que desta vez seria realmente um remédio final para todo o mal que ele representava. Na noite anterior à execução do plano, não consegui dormir. Não era medo ou hesitação, era uma estranha calma, uma certeza cristalina de que estava fazendo o que precisava ser feito. Pela primeira vez em anos, senti que tinha controle sobre meu destino. Você não precisa fazer isso, disse Tina pela última vez, quando nos preparávamos para sair na manhã de domingo. Podemos simplesmente ir embora, começar uma vida nova longe daqui. Olhei para ela, esta mulher que tinha me salvado não apenas da morte física, mas de algo pior, a morte da alma, da esperança. Preciso terminar isso, respondi. Preciso saber que ele nunca mais vai fazer com ninguém o que fez comigo, o que talvez tenha feito com minha mãe. Ela assentiu, compreendendo. Então vamos, e depois, seja o que Deus quiser. Com o coração batendo como um tambor de guerra, subi na carroça que nos levaria de volta à fazenda, de volta ao inferno que, eu esperava, em breve seria apenas uma cicatriz distante na minha alma. O domingo amanheceu com um céu cinzento, típico do inverno gaúcho. A carroça de Tina avançava lentamente pela estrada de terra, sacudindo a cada buraco. Eu estava encolhida sob uma manta grossa, parcialmente para me proteger do frio cortante, parcialmente para não ser reconhecida por algum conhecido que por acaso passasse. Tá tudo bem, menina?
Perguntou Tina, notando meu silêncio. Ainda dá tempo de voltar. Balancei a cabeça negativamente. Preciso fazer isso. Pela minha mãe. Por mim. Chegamos perto da fazenda por volta das 9 da manhã. Deixamos a carroça escondida numa curva da estrada, atrás de um aglomerado de araucárias, e seguimos a pé. De longe, vi o jipe estacionado na frente da casa. Meu pai ainda não tinha saído para a missa. Vamos esperar, sussurrou Tina, puxando-me para trás de uma moita. Cerca de meia hora depois, vimos meu pai saindo de casa, vestido com seu terno preto domingueiro, o único que possuía. Observamos em silêncio enquanto ele subia no jipe e se afastava em direção à cidade. Agora, disse eu, assim que o barulho do motor sumiu na distância. Entramos pela porta dos fundos, que eu sabia que sempre ficava destrancada. Quem ousaria roubar a casa do respeitável Eugênio Jardines? O cheiro familiar da casa me atingiu como um soco. Madeira velha, mofo e algo indefinível que sempre associei ao medo. Meus joelhos fraquejaram por um instante. Força, menina, murmurou Tina, segurando meu braço para me firmar. Vamos ser rápidas. Conhecendo cada canto daquela casa, fui direto à despensa. No canto mais alto da prateleira, como eu lembrava, estava o frasco azul com o veneno para ratos. Ao lado, outro frasco menor, sem rótulo, que eu nunca tinha notado antes. Esse deve ser o que ele misturava no remédio, sussurrei, pegando também o frasco menor. Com as mãos trêmulas, destampei o frasco de veneno. O cheiro forte fez meus olhos lacrimejarem. Tina observava a porta, atenta a qualquer sinal de perigo. Onde ele guarda o leite? Perguntou ela. Na geladeira. Ele sempre toma um copo antes de dormir. Hesitei por um segundo. Mas tem outro lugar melhor. Guiei Tina até o armário, onde meu pai guardava sua garrafa especial de cachaça, a que reservava só para si. Abri a garrafa e, sem hesitar, despejei uma boa quantidade do veneno. A cachaça era tão forte que seu cheiro mascarava completamente o odor do veneno. Isso deve ser suficiente? Perguntei, insegura. Tina assentiu sombriamente. Mais que suficiente. Fechei a garrafa e a recoloquei exatamente no mesmo lugar. Então, movida por um impulso que não conseguia explicar, fui até meu quarto. Estava exatamente como eu havia deixado. A cama simples com a colcha remendada, a boneca de pano que minha mãe fizera, o pequeno baú onde guardava as poucas roupas que tinha. O que está fazendo? Tina perguntou nervosa. Precisamos ir. Só um minuto, respondi, ajoelhando-me ao lado da cama. Afastei o colchão fino e retirei uma tábua solta do assoalho. Era meu esconderijo secreto, onde guardava pequenos tesouros ao longo dos anos. Uma fita de cabelo que fora da minha mãe, algumas conchinhas que colhi na única vez que fui ao rio com outras crianças, um livro de histórias que Dona Iracema me dera. E escondida sob tudo isso, uma fotografia amarelada da minha mãe, a única que eu possuía. Agora podemos ir, disse, guardando a foto no bolso do vestido. Saímos tão silenciosamente quanto entramos. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que Tina podia ouvi-lo. A caminhada de volta até a carroça pareceu durar uma eternidade, cada ruído me fazendo sobressaltar. Quando finalmente partimos, olhei para trás uma última vez. A fazenda parecia menor agora, menos assustadora. Sabia que nunca mais voltaria ali. E agora? Perguntou Tina, enquanto a carroça se afastava lentamente. Agora esperamos. Passamos o resto daquele domingo em um estado de nervos à flor da pele. Tina tentava me distrair com histórias de sua juventude, com a preparação do jantar, com qualquer coisa que pudesse afastar minha mente do que havia acontecido e do que estava por acontecer. Na manhã seguinte, estava ajudando Tina a alimentar as galinhas quando ouvimos um cavaleiro se aproximando. Era Nestor, o filho do leiteiro de Vacaria, um rapaz de uns 16 anos. Dona Tina! Chamou ele ainda de longe. A senhora soube da notícia? Tina e eu trocamos um olhar rápido. Meu estômago se apertou em um nó. Que notícia, meu filho? Perguntou Tina, mantendo a voz calma.
O seu Eugênio Jardines morreu ontem à noite. Encontraram ele caído na cozinha da casa dele, já todo roxo. O doutor disse que deve ter sido o coração. Senti o sangue fugir do meu rosto. Apesar de tudo, apesar de cada noite de terror, cada dor que ele me causou, era meu pai. E agora estava morto, por minhas mãos. Que Deus tenha misericórdia da alma dele, disse Tina, fazendo o sinal da cruz. Obrigada pela notícia, menino. Quando Nestor se afastou, Tina me abraçou forte. Fiquei ali, imóvel, sem chorar, sem falar, apenas sentindo um estranho vazio que não conseguia nomear. Não era tristeza, não era alívio. Era algo entre os dois. Foi justiça, sussurrou Tina ao meu ouvido. Nada mais que justiça. Naquela mesma semana, Tina me levou até Bom Jesus para conversar com seu amigo, o juiz Honório. Era um homem idoso, de cabelos brancos e olhos gentis, que nos recebeu em sua casa com café e biscoitos. Tina explicou a situação toda, não sobre o veneno, claro, mas sobre o abuso, sobre o remédio, sobre como me encontrou quase morta às margens do Rio das Antas. O juiz ouviu tudo com expressão grave, sem interromper. Quando ela terminou, ele se virou para mim. "O que você quer fazer agora, menina?" A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha me perguntado o que eu queria. "Quero estudar", respondi sem hesitar. "Quero ter uma vida normal, quero esquecer." Ele assentiu, pensativo. "A fazenda e os bens do seu pai tecnicamente são seus por direito, mas entendo se não quiser nada disso." "Não quero nada dele", confirmei. "Só quero recomeçar." Foi assim que, com a ajuda do juiz Honório, fui oficialmente acolhida por Celestina como sua tutelada legal. A fazenda e as poucas posses do meu pai foram vendidas e o dinheiro colocado numa conta que só poderia acessar aos 21 anos. Dinheiro que, anos mais tarde, usei para comprar minha primeira casinha em Gramado e para pagar meus estudos. Nas semanas seguintes à morte do meu pai, tive pesadelos terríveis quase todas as noites. Acordava gritando, suada, com a sensação do gosto amargo do remédio na boca. Tina ficava ao meu lado, segurando minha mão até eu voltar a dormir. "Vai passar", ela dizia. Com o tempo, tudo passa. E passou. Lentamente, como a água que vai polindo a pedra, o tempo foi curando as feridas mais visíveis. Matriculei-me na escola em Bom Jesus, onde ninguém conhecia minha história. Fiz amigos, descobri que era boa em matemática, comecei a sonhar com um futuro diferente. Um ano depois da minha fuga, encontrei o frasco pequeno sem rótulo que tinha trazido da fazenda. Nunca tinha tido coragem de abri-lo antes, mas naquele dia, sentada na beira do Rio das Antas, o mesmo rio que quase me matou e depois me salvou, destampei-o e cheirei. O cheiro forte de éter, misturado com algo que não reconheci, me fez entender instantaneamente. Aquele era o ingrediente especial que meu pai colocava no remédio. Um sedativo, provavelmente obtido com algum veterinário da região. Era isso que me deixava grogue, que borrava minha memória, que me fazia acordar confusa e dolorida. Sem pensar duas vezes, joguei o frasco no rio e o vi ser levado pela correnteza, desaparecendo para sempre. Naquele momento, senti como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Chorei pela primeira vez desde a morte do meu pai, não por ele, mas pela menina que eu fui, pela inocência perdida, pelas noites de terror. Aos 18 anos, prestei vestibular e fui aceita na faculdade em Porto Alegre. Tina, já idosa, me incentivou a ir. "Vai viver tua vida, menina. Não deixa o passado te prender." No dia da minha partida, ela me entregou um embrulho pequeno. Dentro havia a fotografia da minha mãe, que eu tinha resgatado da fazenda, agora em uma moldura simples de madeira. "Para lembrar que tu veio de alguém bom também", disse ela, com lágrimas nos olhos. E assim comecei uma nova fase da minha vida. Não como a filha amedrontada de Eugênio Jardines, mas como Amélia, estudante, sonhadora, sobrevivente. O passado nunca me abandonou completamente, mas aprendi a carregar aquelas memórias sem deixar que me definissem. Anos depois,
Quando já tinha minha carreira como professora em Porto Alegre, voltei a Bom Jesus para visitar Tina. Encontrei-a mais frágil, mais enrugada, mas com o mesmo olhar bondoso que me salvou naquele dia à beira do rio. "Sabe o que mais me espanta?" ela me perguntou, enquanto tomávamos chá na varanda da sua casinha. "Como as pessoas quebradas conseguem se reconstruir. Como as plantas que parecem mortas depois da geada voltam a brotar na primavera." Peguei sua mão enrugada entre as minhas e sorri. "Foi você que me ensinou isso, Tina. Foi você que me ajudou a brotar de novo." E assim os anos foram passando, como as águas do rio que nunca param de correr. Fiquei em Porto Alegre por mais de 3 décadas. Construí uma carreira como professora de matemática, primeiro no ensino fundamental, depois no ensino médio. Os números sempre fizeram mais sentido para mim do que as pessoas. Eles têm uma lógica, uma certeza que me trazia conforto. Formei centenas de alunos ao longo dos anos. Alguns ainda entram em contato comigo, me contam sobre seus filhos, suas vidas. Isso me enche de orgulho, saber que fiz alguma diferença positiva nesse mundo, mesmo depois de tudo. Nunca me casei. Houve alguns relacionamentos ao longo dos anos, homens bons que cruzaram meu caminho. Mas sempre havia aquela barreira invisível que não conseguia ultrapassar, aquele medo profundo que se instalou dentro de mim ainda menina. Com o tempo, aprendi a aceitar que alguns danos são permanentes, como cicatrizes que mudam a forma como nosso corpo funciona. Em compensação, construí uma família de amigos. Colegas da escola onde lecionava, vizinhos, alguns alunos que se tornaram amigos com o passar dos anos. Minha casa sempre estava aberta para os jantares de domingo, para as comemorações de fim de ano. A solidão que tanto me assombrou na infância foi sendo preenchida por essas presenças queridas. Tina faleceu em 1992, aos 82 anos. Foi pacificamente, durante o sono, como ela sempre disse que queria ir. Voltei a Bom Jesus para o enterro e fiquei uma semana organizando suas coisas. Entre seus pertences, encontrei um diário onde ela tinha escrito sobre o dia que me encontrou à beira do rio. "Hoje salvei uma menina", dizia a entrada. "Ou talvez ela tenha me salvado. Há tanto tempo que me sentia sem propósito depois que Ernesto morreu. Agora sei o que devo fazer: ajudar esta criança a se reconstruir." Foi nesse momento que percebi que nossa relação não tinha sido unilateral. Eu precisava dela, sim, mas ela também precisava de mim. Precisava de um propósito, de alguém para cuidar. Éramos 2 almas quebradas que, juntas, encontraram uma forma de se completar. Depois que me aposentei da escola, em 2009, comecei a sentir que Porto Alegre já não me servia mais. A cidade tinha crescido tanto, estava barulhenta, agitada demais para esta velha professora. Foi quando me lembrei de Gramado, uma cidadezinha que tinha visitado várias vezes durante minhas férias de inverno. Lembro da primeira vez que conheci Gramado, nos anos 80. Fiquei encantada com as casas de estilo europeu, com os jardins bem cuidados, com o ar limpo da serra. Um dia vou morar num lugar assim, pensei na época. E agora, quase 30 anos depois, estava realizando esse pequeno sonho. Vendi meu apartamento em Porto Alegre e comprei esta casinha onde vivo hoje, com sua varanda de madeira e vista para os vales cobertos de araucárias. Me mudei em 2010, trazendo apenas o essencial: meus livros, algumas roupas, a foto da minha mãe que Tina havia emoldurado para mim décadas atrás e uma muda de alecrim que crescia no meu pequeno jardim de ervas em Porto Alegre. A adaptação não foi fácil, confesso. Aos 61 anos, estava recomeçando mais uma vez, numa cidade onde não conhecia ninguém. Nos primeiros meses, a solidão bateu forte. Passava horas na varanda, olhando para as montanhas, questionando se tinha feito a escolha certa. Foi numa dessas tardes de contemplação que minha vizinha, Dona Zilda, apareceu com um bolo de canela ainda quente. "A senhora não devia ficar tanto tempo sozinha", disse ela, com aquela franqueza característica dos gaúchos. "Vamos, venha tomar um chimarrão lá em casa. Tenho um grupo de amigas que se reúne todas as quartas para jogar canastra." Foi assim que entrei para o Clube da Canastra, como nos chamamos carinhosamente. 5 senhoras entre 60 e 80 anos,
todas com histórias de vida fascinantes. Zilda, que criou 6 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente na fábrica. Lourdes, que foi parteira por mais de 40 anos e trouxe metade da população de Canela ao mundo. Matilde, que largou tudo aos 50 para abrir uma pousada em Gramado. E Inês, que aos 75 anos decidiu aprender a pintar e agora vende suas telas nas feiras de artesanato. Com elas, aprendi a rir de novo. A rir de verdade, daquele jeito que vem do fundo da alma e sacode todo o corpo. Nossas tardes de quarta-feira são sagradas. Jogamos cartas, fofocamos um pouco, só o necessário, como diz Dona Lourdes, trocamos receitas e, principalmente, nos apoiamos. Foi Inês quem me incentivou a experimentar a pintura. É terapêutico, garantiu ela. Ajuda a colocar para fora o que está preso dentro. Comecei com pequenas aquarelas, paisagens da serra, as flores do meu jardim. Não tenho o talento de Inês, mas descobri que o processo em si, o concentrar-se nas cores, nas formas, no movimento do pincel, tem um efeito quase meditativo. Aos poucos, fui me envolvendo mais na comunidade local. Dou aulas de reforço de matemática para crianças do ensino fundamental. 2 vezes por semana, 3 ou 4 pequenos aparecem aqui em casa com seus cadernos e lápis e passamos a tarde entre números e problemas. Ver os olhinhos deles brilharem quando entendem um conceito difícil me dá a mesma satisfação que sentia na sala de aula. Também participo do grupo de contação de histórias na Biblioteca Municipal. Uma vez por mês, nos reunimos para ler para as crianças. É curioso como algumas histórias me afetam mais agora, na velhice, do que quando era jovem. Histórias sobre perda, sobre recomeços, sobre encontrar força em lugares inesperados. Às vezes, preciso fazer uma pausa na leitura porque a emoção aperta a garganta. Minha rotina hoje é simples, mas satisfatória. Acordo cedo, com o cantar dos pássaros. Preparo meu chimarrão e vou para a varanda, onde fico observando o dia nascer sobre as montanhas. Depois, cuido do meu pequeno jardim. Tenho alguns canteiros de flores e de ervas medicinais que aprendi a cultivar com Tina, tantos anos atrás. Os dias passam tranquilos, seguindo o ritmo das estações. No inverno, que é rigoroso aqui na serra, fico mais tempo dentro de casa, perto do fogão a lenha, lendo os livros que acumulo ao longo do ano. Na primavera, quando tudo floresce, passo horas no jardim, conversando com minhas plantas. No verão, aproveito para fazer pequenas caminhadas pelo bairro, cumprimentando os vizinhos, parando para um dedo de prosa aqui e ali. No outono, que é minha estação favorita, gosto de sentar na varanda e observar as folhas caindo, numa dança silenciosa que me lembra que tudo na vida é passageiro. Às vezes, quando a noite está clara, olho para as estrelas e penso em como a vida dá voltas. Aquela menina aterrorizada da fazenda em Vacaria nunca imaginaria que um dia estaria aqui, em paz, dona da própria vida. Penso em minha mãe, que não viveu o suficiente para me ver crescer. Penso em Tina, minha salvadora. Penso até no meu pai, não com raiva ou medo, mas com uma espécie de pena distante, por ter sido um homem tão quebrado que só sabia quebrar os outros. E quando os pesadelos ocasionalmente ainda vêm, porque sim, eles nunca desaparecem completamente, acordo, respiro fundo e me lembro. Estou segura agora. Tenho 76 anos. Uma vida inteira construída com minhas próprias mãos, e ninguém jamais poderá me tirar isso. Meus queridos que me acompanharam até aqui, agradeço do fundo do coração por ouvirem essa história tão difícil. Não é fácil abrir feridas antigas, mesmo quando já cicatrizaram, mas acredito que compartilhar nossas dores pode ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Se você está vivendo seu próprio pesadelo, quero que saiba, não está sozinho, e mais importante, não é sua culpa. Aprendi ao longo de minha jornada que às vezes os monstros não se escondem debaixo da cama. Às vezes, eles são aqueles que deveriam nos proteger. E o pior tipo de dor é aquela causada por quem deveria nos amar. Aprendi que a idade não define nossa força,
mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Cada manhã que acordo e vejo o sol nascendo sobre as araucárias é uma vitória, uma prova de que sobrevivi. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga completamente. Mesmo nos momentos mais desesperadores naquele porão escuro, havia uma pequena chama dentro de mim que se recusava a morrer. É essa chama que precisamos proteger, alimentar, até que ela cresça forte o suficiente para iluminar nosso caminho para fora do sofrimento. Nunca permiti que minha dignidade fosse completamente roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Foi essa persistência que me manteve viva, que me deu forças para pular daquele jipe, para planejar minha fuga, para reconstruir minha vida. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Tantas vezes eu achei que ia desistir, que não havia mais esperança. Mas havia. Sempre há. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Nunca esqueci o que passei, mas aprendi a não deixar que essas memórias definam quem sou. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. E eu caí muitas vezes ao longo dos anos. Houve dias escuros, noites de pesadelos, momentos em que o passado parecia me puxar de volta para aquele quarto na fazenda. Mas sempre encontrei forças para me levantar novamente, para continuar caminhando. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como as flores que desabrocham mais bonitas após o rigoroso inverno gaúcho, também nós podemos florescer depois das maiores dificuldades. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Por isso estou aqui hoje, compartilhando minha história com vocês. Porque acredito que as palavras têm poder, poder de curar, de conectar, de transformar. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Aos 61 anos, quando muitos pensam que a vida está acabando, eu começava um novo capítulo em Gramado. Porque a vida não é uma linha reta. É um caminho sinuoso, com desvios inesperados e surpresas ao longo do percurso. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Há sempre uma página em branco esperando para ser escrita. Um novo amanhecer após a noite mais escura. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada sorriso, cada momento de paz, cada pequena alegria que experimento, agora é uma vitória contra aqueles que tentaram me destruir. Se você está passando por uma situação de abuso, peço que busque ajuda. Hoje, existem recursos que não havia na minha época. Telefones de denúncia, casas de acolhimento, profissionais preparados para lidar com esses casos. Não espere até o limite, como eu esperei. Não há vergonha em pedir ajuda, não há fraqueza em procurar um caminho para fora do sofrimento. E se você conhece alguém que possa estar sofrendo, estenda sua mão. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma tina em nossa vida. Alguém que acredite em nós, que nos ajude a ver que existe um futuro além da dor. Você pode ser essa pessoa para alguém. Esteja atento aos sinais, o silêncio repentino, o olhar assustado, as mudanças de comportamento. Às vezes, a maior gentileza é fazer a pergunta certa no momento certo. Antes de me despedir, quero pedir um favor especial. Se minha história tocou seu coração, se você sentiu alguma conexão com minhas palavras, clique no botão de inscrição e compartilhe este vídeo. Não pelo número de visualizações, mas porque talvez, em algum lugar, haja uma pessoa sofrendo em silêncio que precisa ouvir que é possível sobreviver, que é possível reconstruir a vida mesmo depois dos traumas mais profundos. E deixe nos comentários uma palavra de força. Pode ser esperança, renascimento, coragem.
Qualquer palavra que represente para você a capacidade humana de superar as adversidades. Vamos criar uma corrente de apoio e acolhimento para quem precisa. Faça isso. Agora, não espere nem mais um minuto. Sua ação pode literalmente salvar uma vida. Pode dar coragem a alguém que está no seu limite para buscar ajuda ou seguir em frente. E lembre-se, assim como eu encontrei paz após a tempestade, você também pode encontrar. Não desista, meu querido, minha querida. A vida ainda tem muito a oferecer. Basta ter coragem para dar mais um passo. Do fundo do meu coração, muito obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a paz que hoje encontrei também possa habitar em seus corações.